Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. Emmanuel intitula o seu comentário Moeda e Trabalho. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos tratar de um tema, de um assunto que normalmente gera muitas discussões, muitas controvérsias. Sim, nós vamos falar sobre dinheiro e sobre a opinião do Evangelho e de Emmanuel acerca desse elemento. E eu sei que basta a gente mencionar essa palavra e muitas pessoas começam a relembrar as suas crenças, as suas percepções sobre o que isso significa. E é natural, porque nós formamos as nossas opiniões sobre o dinheiro a partir das nossas próprias experiências pessoais. Se experiências positivas, a gente confere ao dinheiro elementos, características positivas. Se experiências negativas, a gente empresta essas características ao dinheiro. Porque, no fundo, o dinheiro ele não tem significado intrínseco. O dinheiro não é algo que tem por si só alguma coisa que possa defini-lo como bom ou como mal. O dinheiro é um elemento que ele vai tomando emprestado os rótulos que nós conferimos ao dinheiro. E dependendo das crenças, dependendo da família, dependendo do que a gente ouviu, dependendo de quando era criança, dependendo de como a gente viveu, a gente vai construindo as nossas crenças, os nossos rótulos, e que a gente vai colando ali no dinheiro, e esses rótulos vão definindo a nossa relação com ele. Imaginemos, por exemplo, que a gente tem ali uma garrafa com água pura, cristalina, mas a gente vai lá e coloca assim o rótulo veneno. Dificilmente a gente vai se aproximar dela, mas é só o rótulo. O rótulo não determina o conteúdo. Por outro lado, a gente pode ter ácido sulfúrico, que tem quase as mesmas aparências, né? A gente coloca assim, água potável. E não é porque o rótulo está escrito água potável que se a gente ingerir, a gente não vai ter problema. Por isso, precisamos separar os rótulos que derivam das nossas experiências, das nossas crenças, daquilo que nós passamos com os recursos financeiros, do que é o recurso financeiro em si. O recurso financeiro não tem significado próprio. O recurso financeiro, ele exerce 3 funções. A primeira função do dinheiro, amplificar o que nós somos. Amplificar o que nós somos. É como se fosse uma lupa. O dinheiro ali, colocado em cima da gente, transforma, magnifica aquilo que nós somos. Se a gente é uma pessoa orgulhosa, vaidosa, o dinheiro vai amplificar isso. Se nós somos uma pessoa caridosa, preocupada com o próximo, o dinheiro vai amplificar isso. Se a gente é uma pessoa de modo simples, que a gente vive uma vida tranquila, o dinheiro vai magnificar isso. Se a gente é extravagante, o dinheiro vai magnificar isso. Então, o dinheiro não transforma, não muda aquilo que nós somos, mas ele amplia, dá mais visibilidade àquilo que nós somos. Segundo aspecto do dinheiro, ele estende aquilo que nós podemos fazer. É como se ele fosse um extensor dos nossos braços. Porque a gente não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, nem sempre a gente consegue cuidar de várias atividades. Mas, por exemplo, imaginemos que nós temos uma reunião importante que a gente precisa atender, profissional, e a gente ficou sabendo de uma pessoa que está passando por uma dificuldade, está precisando ser internada, está precisando de cuidados médicos. O dinheiro pode fazer com que a gente estenda os braços e auxilie essa pessoa naquela dificuldade pela qual ela está passando, naquele momento. Seria bom se a gente pudesse estar junto lá, mas já que a gente não pode, a gente pode cuidar para que a pessoa tenha conforto, para que ela tenha tranquilidade, e aí, surgindo o tempo, a gente pode ir lá e visitar a pessoa pessoalmente também. De forma que o dinheiro ele estende os nossos braços, ele amplifica a nossa possibilidade de auxiliar, que quando ele não está presente, nós também temos capacidade, possibilidade de auxiliar, e aí fica restrita àquilo que nós podemos fazer com outros recursos, que todos nós possuímos. O dinheiro não é o único deles.
mas o dinheiro estende essa possibilidade de nós auxiliarmos o nosso próximo. O terceiro elemento do dinheiro é que ele é uma força de transmutação. Transmutação significa modificar, porque o dinheiro ele tem a capacidade de converter esforços em realização. Por exemplo, a gente pode converter o recurso financeiro numa transmutação do esforço de pessoas numa empresa, numa escola, numa atividade social. A gente pode converter o recurso financeiro em bens, em informação, em cultura, em entretenimento. Ou seja, ele pode transformar as coisas, incentivar determinados elementos. Pode incentivar aspectos da cultura, pode incentivar aspectos da educação, incentivar aspectos do desenvolvimento, do progresso, da ciência. Ele pode contribuir com isso tudo. Ele ajuda esse processo de transmutação, de transformação, de mudança. O dinheiro, portanto, ele não tem uma característica boa ou má em si mesmo. Ele é uma força que amplifica aquilo que nós somos, uma força que transforma o mundo, uma força que estende aquele que possui dinheiro, estende a sua possibilidade de agir. E é importante a gente entender isso porque quando a gente olha para o dinheiro somente de uma maneira negativa, quando nós trazemos essas crenças, nós acabamos que nos afastamos dessa possibilidade de realmente aumentar a nossa bondade, a gente poder ser mais útil ao semelhante. Quando a gente conserva esses rótulos negativos, a gente se afasta dessa força que poderia ser útil. Eu queria contar uma história para vocês que para mim me marcou muito, mas não é nem uma história, é um fato, porque aconteceu comigo e com as minhas filhas. Minhas filhas hoje já estão com seus 20, 19 anos, mas quando elas eram bem mais jovens, um dia a gente estava caminhando pela rua e ali passando pela rua, de repente uma delas cutucou no meu braço assim: papai, você tem um dinheirinho aí? Eu perguntei: por quê, minha filha? Não, é porque a gente viu um senhor sentado ali na calçada, ele estava pedindo esmola e a gente queria dar alguma coisinha para ele. O senhor tem alguma coisa? Eu peguei a carteira, tinha na época R$2, há muito tempo atrás, tinha R$2 na carteira, até valia alguma coisa, dava para a pessoa comprar alguma coisa. Eu falei: ó, minha filha, o que eu tenho é isso aqui, e pode ir lá, pode entregar para eles. Elas pegaram, foram até o senhor, entregaram para ele. Eu fiquei observando de longe para ver como é que elas iam se comportar, qual era o resultado daquela experiência. Em determinado momento, as duas se ajoelharam junto com o senhor, deram as mãos ali e passaram alguns momentos. Eu estava um pouco longe, não consegui identificar o que elas estavam falando, e depois voltaram. Quando elas voltaram, eu perguntei para elas: escuta, o que aconteceu ali? Né? O que vocês estavam fazendo? Ele falou assim: não, papai, é porque ele ficou tão grato com esses R$2 que ele pediu para a gente fazer uma oração para agradecer a Deus. Ele estava até aquela hora sem comida e com aqueles R$2 ele poderia pelo menos tomar um lanche. Então a gente estava ali orando com ele, agradecendo a possibilidade que ele teria de se alimentar. Naquele momento eu pude perceber o quanto aqueles R$2 nas mãos das minhas filhas, auxiliando uma pessoa, trouxeram para elas uma lição importante. A lição de que elas podem utilizar o dinheiro para diminuir a dor do semelhante. Então eu tenho, na minha concepção, uma dívida impagável com esse senhor, porque ele trocou aqueles R$2 que eu dei por uma lição imortal para as minhas filhas. É algo que ficou na minha mente, que eu sempre guardei comigo, para entender o que o dinheiro pode representar quando a gente o utiliza adequadamente. Então, pensar em recursos financeiros, pensar em dinheiro, não é a gente colocar um rótulo de uma coisa negativa, e a gente convertê-lo com sabedoria em algo que pode ampliar o que nós somos, que pode estender os nossos braços onde a gente não puder estar presente e pode transformar o mundo para melhor, se bem empregado. Qualquer um de nós que tiver a oportunidade de utilizar o recurso financeiro para atender, seja diretamente com recursos, seja convertendo um alimento, seja convertendo em alguma coisa que possa minimizar a dor do semelhante, vai perceber que a resposta de quem recebe, às vezes, é um Deus lhe pague. E essa resposta indica com muita profundidade o impacto que o uso adequado, consciente e maduro do recurso financeiro pode trazer para o mundo.
Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14, e nos diz: Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. Emmanuel intitula o seu comentário Moeda e Trabalho. Se muitos corações jazem petrificados na terra, em azinhave de sovinice, fujamos de atribuir ao dinheiro semelhantes calamidades. Condenar a fortuna pelos desastres de avareza seria o mesmo que espancar o automóvel pelos abusos do motorista. O fogo é companheiro do homem desde a aurora da razão, e porque surjam de vez em vez incêndios arrasadores, ninguém reclamará do mundo o disparate de suprimi-lo. Os anestésicos são preciosos auxiliares de socorro à saúde humana, mas se existem criaturas que fazem deles instrumentos do vício, ninguém rogará da ciência essa ou aquela medida que lhes objetive a destruição. A moeda, em qualquer forma, é agente neutro de trabalho, pedindo instrução que a dirija. Dirás, provavelmente, que o dinheiro levantou os precipícios dourados da vida moderna, onde algumas inteligências se tresmalharam na loucura ou no crime, comprando inércia e arrependimento a peso de ouro. Contudo, é preciso lembrar as fábricas e instituições beneméritas que ele garante, ofertando salário digno a milhões de pessoas. É possível, acredites, seja ele o responsável por alguns homens e mulheres de bolsa opulenta, que espantam o próprio tédio de país em país à afeição de doentes ilustres, exibindo extravagâncias na imprensa internacional. Entretanto, é forçoso reconhecer os milhões de cientistas e professores, indústrias e obreiros do progresso que a riqueza nobremente administrada sustenta em todas as direções. A divina providência suscita amor ao coração do homem, e o homem substancializa a caridade, metamorfoseando o dinheiro em pão que extingue a fome. A eterna sabedoria inspira educação ao cérebro do homem, e o homem ergue a escola, transfigurando o dinheiro em clarão espiritual que varre as trevas. Não censures a moeda que será sempre alimento da evolução. Reflete nos benefícios que ela pode trazer. Ainda assim, para que lhe aprendas todo o valor, se queres fazer o bem, não exijas para isso o dinheiro que permanece na contabilidade moral dos outros. Mobiliza os recursos que a infinita bondade te situa retamente nas mãos e ainda hoje, em algum recanto de viela perdida, ao ofertares um caldo reconfortante às mães infortunadas que o mundo esqueceu, perceberás que o dinheiro, convertido em cântico fraterno, te fará ouvir a palavra de luz da própria gratidão em prece jubilosa. Deus te ampare e abençoe. Uma bela página de Emmanuel, nos ajudando a compreender em profundidade a relevância desse recurso que Deus coloca nas nossas mãos para que nós possamos contribuir com o progresso do mundo. E o desafio para hoje é que a gente possa utilizar esse recurso da maneira como Emmanuel nos convida. Pensemos em qualquer coisa que nós podemos fazer com o recurso financeiro hoje. E não importa se sejam só alguns reais, que sejam quantidades maiores, cada um tem a sua possibilidade, mas vamos buscar hoje empregar, ainda que seja uma pequena quantia, convertendo num pão, convertendo no alimento, convertendo no agasalho. Às vezes pode até não ser aquele dinheiro que a gente tem nas mãos, mas pode ser um agasalho que a gente tem em casa, uma roupa que a gente não está utilizando, um calçado que não nos serve mais. Vamos colocar isso em movimento em favor do próximo, valorizando esse recurso que pode sim contribuir para o progresso, para o desenvolvimento, para o aperfeiçoamento, se utilizado de maneira correta, porque assim a gente vai se desfazendo de algumas crenças negativas que nós temos e vai nos libertando para que nós possamos utilizá-lo com sabedoria. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no nosso próximo episódio.
Um grande abraço e até lá.